só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. com a frase atira a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou. ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível Graça me alcançou. Quem é este? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te toco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha Alma buscava, nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Deus! É verdade. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que saudade eu tava de falar com você aqui nesse programa abençoado, programa Vidas para Cristo. Quarta-feira, que dia lindo que o Senhor preparou para falar conosco, para nos dar vitória. E é uma alegria estar aqui. Hoje eu estarei ministrando a palavra e eu convido você para estar conosco,
para ouvir aquilo que tem da parte do Senhor para as nossas vidas, porque eu me alegro de estar aqui, eu me alegro de ter você aí, e eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco. Eu quero já, desde agora, antes de orar, eu quero profetizar sobre a sua vida e a sua família, um 2026 cheio da presença de Deus, com muita saúde, com muita graça, com muita alegria, com muita paz, com muita prosperidade que vem do alto, com tudo aquilo que você merece, que é aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Recebe nesta noite essa profecia para o seu coração, que 2026 seja um ano extraordinário, o melhor ano da sua vida até então. Amém? Vamos orar então. Estou aqui na TV Shalom, ao vivo em São José dos Campos, e nós vamos estar ministrando uma palavra aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos clamar ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, se conecta com o Senhor, de olhos fechados, de olhos abertos, de joelho, em pé, aonde você estiver e como você estiver, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Tu és bom, tu és fiel, tu és maravilhoso, e não há outro além de ti, Senhor. Nos alegramos, Pai, de estar aqui nesta noite. Eu me alegro, Senhor, pela tua presença, pela tua misericórdia, pela tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado. Tu és Deus, Pai, conosco em todo o tempo, no tempo bom, no tempo desafiador. Meu Deus, tu és Deus que abre portas, tu és Deus que fecha portas, tu és Deus, Senhor, que traz vida, tu és Deus que ressuscita mortos, tu és Deus que traz visão aos cegos, aleluia. Tu és Deus, Senhor, e não há outro além de ti. Nós te louvamos, Pai, nesta noite. Deus, toma, Senhor, esta programação nas suas mãos, Senhor, que o Senhor venha falar neste lugar, Senhor, através da minha boca, Pai, que essas vidas que estão conectadas, vão se conectar, elas sejam edificadas, curadas, transformadas, fortalecidas pelo poder que há na tua palavra, meu Senhor. Espírito Santo, meu amigo, meu amado, fica à vontade nesse lugar. Essa casa é tua, esse programa é teu, tudo é para a glória do teu nome, Senhor. Quem seríamos nós, Senhor? O que faríamos se não fosse a tua presença, Deus? Nós louvamos a ti pela tua presença, Senhor, que é a causa de nós estarmos aqui, a tua misericórdia, a tua bondade que nos alcança a cada dia. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Que essa palavra venha falar poderosamente em cada vida, em cada coração, e trazer cura e direção para cada vida, em nome de Jesus. Amém. E quem crê comigo diz amém. Gente, que alegria estar aqui, eu amo, né? Hoje eu tenho uma mensagem para você que está em Ezequiel, no capítulo 37. É uma mensagem poderosa, fortalecedora, restauradora, uma mensagem de libertação, uma mensagem de ânimo, de cura, uma mensagem a qual o Senhor quer falar ao seu coração. E diz assim a palavra, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, cresceu carne, estendeu a pele por cima, mas não havia espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. E profetizei
como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Louvado seja Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos fortalece. A Bíblia, ela abre as nossas visões. A Bíblia, ela é incrível quando você lê e você é direcionado por Deus, como as coisas fluem dentro de nós. O Senhor testifica no teu espírito que é Ele falando ao seu coração. E essa mensagem, Ezequiel 37, é uma mensagem de restauração. É uma mensagem que a Bíblia diz, né, que haviam ossos secos, ou seja, a casa de Israel estava assim, sequíssima, tudo separado, né? A Bíblia diz que os ossos estavam tudo misturados ali. Por que a Bíblia está falando isso? Não fala dessas palavras, mas você vai entender que o Senhor, quando Ezequiel profetiza como Deus mandou, e tudo é sobre a ordem do Senhor, os ossos começam a vir de cada lado e se juntarem de forma perfeita, no lugar certo, no tempo certo, sem osso errado. Tá entendendo? Meu irmão, eu quero começar dizendo para você, aquilo que Deus tem para a sua vida não vai estar no tempo errado, nem no lugar errado. No tempo de Deus as coisas são perfeitas, elas se encaixam, elas se conectam, não há erro, não há osso que se colocou com outro osso e deu erro e deu uma mistura errada. Não, o osso certo se conectou com o osso certo, e o Senhor fez viver, fez nascer um grande exército, né? Ressurgir um grande exército. E eu quero dizer para você, nesse ano de 2026, é o primeiro ano, não é o primeiro ano não é o primeiro dia do programa. O programa começou na semana passada. Estava aqui o pastor Marcos e a pastora Juscelene, meus amigos. Eles estavam aqui ministrando, porque eu estava viajando, né, de férias. Mas eu estou aqui hoje, na primeira vez, né, ministrando desse ano para você. E eu quero dizer, o Senhor está trabalhando na sua vida. Eu sei que às vezes parece que a sua vida está assim, tudo revolto, tudo misturado, tudo bagunçado. Parece que está morto, parece que está, sabe, tudo frustrado. Os planos estão frustrados, parece que as coisas não vão acontecer, parece que realmente aquilo morreu. Mas eu quero dizer, determinar e profetizar sobre a sua vida. Deus tem um tempo novo para você. 2026 será um ano extraordinário. Eu declarei já isso sobre a minha vida. Eu declarei já isso aqui no início do programa sobre a sua vida. Será um ano ao qual o Senhor vai colocar tudo no lugar, vai encaixar as coisas como elas têm que encaixar, vai trazer, né, de volta aquilo que está morto, aquilo que está frustrado, aquilo que está parece que está findado. O Senhor, Ele é Deus de restituição, de restauração. Ele é Deus que ressuscita, como eu disse aqui no início. Ele ressuscita morto, Ele dá visão a quem não enxerga, Ele levanta paralítico, Ele entra nas fornalhas. Ele é Deus tremendo na sua vida. O que o Senhor não poderia fazer? Quando Ezequiel viu os ossos secos, talvez Ezequiel tenha pensado: meu Deus, o que é isso? Aonde o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mostrar? Aonde o Senhor quer me levar? Mas Ezequiel entendeu, porque Deus falou com ele. Você não vai ficar enganado nem confundido. Deus vai se revelar para você. Talvez você esteja olhando esses ossos secos agora, e o Senhor, Ele quer falar ao seu coração, Ele quer te esclarecer, Ele quer fazer você entender. Porque olha, só consegue servir, só consegue andar com Deus quem consegue ouvir a voz do Senhor. Porque se você está cego ou surdo no sentido espiritual, se você não consegue ouvir e nem ver as maravilhas que o Senhor está fazendo, ainda que você não enxergue fisicamente, é difícil você servir a Deus. Você precisa entender que Deus faz, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Às vezes você não está vendo, às vezes você não está entendendo, mas o Senhor não deixa de trabalhar. A Bíblia diz que Ele trabalha para os que nele esperam. Descansa o seu coração, descansa a sua alma. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele fazer um reboliço aí em você. Deixa Ele curar as suas feridas, para que você possa caminhar, para que você possa andar sobre as águas, para que você possa ver milagre, para que você possa viver o sobrenatural do Senhor. Deixa Ele levantar aquilo que está morto. Deixa Ele trazer a restauração naquele casamento, naquela relação que parece que não tem mais jeito. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele colocar a mão, porque Ele cura dentro, Ele cura fora. Ele faz o que eu não posso fazer e nem você.
Ezequiel, ele começa a ver ali, a Bíblia diz que o Senhor leva ele em espírito, ou seja, ele tem uma visão, ele tem um entendimento de que a casa de Israel estava morta, né? No sentido, estava todos os ossos ali, só tinha osso, meu irmão. Quando ele olhava para aquilo ali, era destruição, era desânimo total, era falta de esperança, não tinha, sabe, saída, solução aos olhos humanos. Então ele olha, ele caminha sobre aqueles ossos, e eu não imagino, sabe, eu posso até trazer aqui algumas suposições do que Ezequiel pensou naquele momento. Talvez ele olhou aquilo e falou: meu Deus, que destruição. Talvez ele olhou aqueles ossos e falou: isso aqui nunca mais vai voltar a ser o que era. Talvez ele olhou aqueles ossos e ele pensou assim: como que vai um dia isso aqui ter um jeito? Ele pode ter pensado tantas coisas, mas o Senhor não deixou eles pensando. Deus falou com ele. E o Senhor, a Bíblia diz, né, que o Senhor falou com ele: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Poderão viver esses ossos, né? Exatamente assim, poderão viver esses ossos? E aí Ezequiel pensou, aí ele olhou, aí ele analisou, aí ele, sabe, ficou algum tempo ali, e ele falou: Senhor, tu o sabes. E assim eu quero determinar sobre a sua vida através dessa mensagem, que é poderosa para se cumprir em mim e em você. O que você está vendo fisicamente não é o que realmente o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo uma grande obra. O Senhor está trabalhando. Meu irmão, quando Esther, né, foi para o palácio falar com o rei Assuero para defender o povo, né? Quando ela foi ali se revelar ali para ele, pedia, né, que salve o meu povo, me ajuda e tal. Primeiro ela jejuou, ela consagrou, mas ela foi na presença do rei. E quem vai na presença do rei tem vitória. Quem vai na presença do rei tem resposta. Quem vai na presença do rei tem de Deus uma palavra: até metade do reino eu te darei, louvado seja Deus. Quem vai na presença do rei não sai de mão vazia. Quem vai na presença do rei, quem tem coragem, quem tem ousadia, quem se consagra, quem se separa, quem faz na intimidade ali antes para chegar na presença do rei, não tem medo, porque sabe que Deus está pelejando a seu favor. E Esther, ela foi diante do rei. O rei podia ter feito qualquer coisa para ela, mas ela fez, sabe o quê? Ela tinha consagrado antes, ela tinha orado, ela tinha jejuado, ela tinha clamado. E o que eu quero trazer para a sua vida em relação a Ezequiel e Esther agora é o seguinte: olha, ninguém viu a angústia que estava no coração daquela mulher. O povo dela ia ser destruído. Ela recebe uma notícia: olha, você foi levantada para este tempo, você foi chamada, não se encovarde, não desanime, você tem a autoridade de Deus. Meu Deus, a presença do Senhor está muito forte nesse lugar. Oh, aleluia. Você tem a autoridade do Senhor. Ele te colocou neste lugar para um tempo determinado, para esse tempo que você está vivendo. E talvez você olhe ao seu redor e fique assim, esperando que alguém se levante, mas o Senhor está dizendo para você: é você que vai se levantar, porque o Senhor está trabalhando. Às vezes você não vê, mas há um ruído, aleluia, há um ruído do agir de Deus. E Esther, ela consagra. Quando ela ouve aquela mensagem, ninguém está vendo a angústia, ninguém está vendo o desespero, ninguém está vendo a ansiedade, a preocupação, mas o Senhor viu, aleluia. O Senhor viu, o Senhor ouviu, o Senhor recebeu aquilo que Esther estava fazendo. Mardoqueu não viu, Assuero não viu, Amã não viu, mas Deus viu. E quando Deus viu, Deus se levantou a favor dela. Meu irmão, quando Deus quiser se levantar ao seu favor, Ele faz, e ninguém pode impedir, louvado seja Deus. Aqui a Bíblia diz que Ezequiel, ele fala: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor que sabe. Eu não consigo, eu não posso. Você falando: Senhor, eu não consigo, eu não posso, não vai dar, se depender de mim. Mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, aleluia. Serei exaltado sobre a terra. É o Senhor falando com você. Olha o que eu estou fazendo. Dá uma olhada ao seu redor.
Para com essa visão pequena, com essa visão de olhar para o seu umbigo ou para a circunstância. Olha ao redor, olha o que Deus está fazendo, olha o que Ele está trabalhando, olha ao seu redor. Ezequiel olhou ao redor, ele não viu nada, mas quando Deus falou, pode viver esses ossos, ele falou, o Senhor sabe. Meu irmão, quando você tem fé em quem você serve, você crê que Ele pode todas as coisas. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes é falado que se crê. Eu creio, eu confio, mas na hora que realmente Deus fala, pode ressuscitar, pode ser curado, pode ser restaurado, o que você acha, filho do homem? Aí você fala, ai meu Deus, não sei. Ai meu Deus, não vai dar. Meu irmão, se depender de nós, realmente não dá. Porque a gente é falho, é pecador, é limitado. Mas nós servimos a um Deus que é grande, é poderoso. A um Deus que por nós tudo executa. A um Deus que está lá no céu e que cale-se diante dele toda a terra. É um Deus que dá a última palavra na sua vida e na minha vida. Na sua circunstância e na minha circunstância. Ele disse, tu o sabes, Senhor. Oh, aleluia. E aí o Senhor falou para ele, o Senhor deu autoridade para Ezequiel, então profetiza, determina Ezequiel, lança uma palavra de fé conforme você crê. O Senhor está dando autoridade para você. Profetiza sobre essa causa impossível. Determina a vitória de Deus sobre a sua vida, a sua circunstância, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, ao seu ministério. Determina a palavra de Deus. Porque quem vai fazer é Ele. Mas o Senhor que está te dando coragem e autoridade para você fazer algo. Não se encovarde, não, sabe, seja um homem e uma mulher de fé, de muita fé. E aí profetiza sobre esses ossos, Ezequiel. Profetiza sobre o que você está vendo. Será que você tem coragem? Será que você tem confiança suficiente? Será que você tem a fé inabalável de profetizar quando está tudo ao contrário? De profetizar mudança numa situação que não tem mudança, visivelmente? Ou será que você olha, fecha os seus olhos, para de ver aquela circunstância e fala, Senhor, agora eu enxergo, aleluia, agora eu enxergo, Senhor, os ossos não são mais ossos, agora é, Senhor da glória, é um exército, Pai, agora não é mais a enfermidade, agora é cura. Será que você pode fechar seus olhos em físicos, limitados, que, sabe, só estão vendo as coisas ruins, e você pode profetizar segundo Deus está mandando, segundo a fé que você diz que tem. Senhor, eu creio nesse casamento, Pai, não é mais divórcio, mas agora é bênção, é junto para sempre, casados para sempre. Será, meu irmão? Porque Deus está te dando nesta noite, mais uma vez, a autoridade, a palavra para você determinar, para você profetizar. Começou um novo ano. Sabe quando o novo ano começa, eu penso, sabe, que é uma nova chance. Não muda muita coisa, né? Você olha e fala assim, já é meados de janeiro, hoje já são 14 de janeiro, hoje são 14 de janeiro. Talvez você olhe e pense assim, mas não mudou muita coisa. Mas não é que vai mudar muita coisa, é que a gente precisa mudar. Porque nada muda enquanto eu não mudo, enquanto você não muda. E como é que a gente muda de uma hora para outra? Mudando a nossa mente, mudando a nossa visão, mudando a nossa forma de confiar no Senhor. Se você está confiando pouco, é momento de você falar, é um novo ano, então é uma nova chance de eu confiar mais, de eu me aproximar mais, de eu ter mais comunhão. É uma nova chance de eu mostrar o quanto eu tenho fé, o quanto eu sou corajosa, corajoso, o quanto o Senhor está comigo. É um novo ano. Eu mudo, as coisas mudam. Você muda, as coisas mudam. É simples, assim. Então não é questão de, porque o ano virou os dias. Não, é porque é um novo ciclo. É um novo, sabe, se encerrou e vamos começar de novo. Ou senão, vamos dar continuidade, vamos crescer, vamos nos fortalecer, vamos avançar na fé, vamos avançar em Deus, vamos crer nas promessas, vamos crer nos milagres, vamos crer nos exércitos sendo levantados, vamos crer na restituição, na restauração, na multiplicação, vamos crer nessa libertação, porque Deus trabalha. Vamos crer, meu irmão. A Bíblia diz aqui, está escrito aqui, meu irmão,
Aí eu profetizei, está escrito aqui, ó, sobre a palavra, sobre ele me deu ordem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos. Não sou eu que estou dizendo, está entendendo? Você não vai profetizar segundo o que você acredita, o que você, a sua boca. Não, você vai profetizar segundo Deus já falou com você. Deus já falou com você. Deus já falou com você. Eu profetizo sobre o que Deus falou comigo. Eu profetizo sobre o que o Senhor já me mostrou. Eu profetizo sobre o que os meus olhos espirituais conseguem enxergar. E Deus está agindo no reino espiritual enquanto você fala, enquanto você determina, enquanto você usa essa fé aí. A Bíblia vai dizer aqui, ó: assim diz o Senhor Jeová: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus vai fazer as coisas acontecerem conforme Ele falou com você. O Senhor está falando no meu coração: eu já falei com você, eu já te mostrei, eu já te dei visão do que vai acontecer. Agora começa a determinar, porque a gente não pode ouvir de Deus, ou ver o que Deus está mostrando e cruzar os braços e falar: tá bom, Jesus. Não, eu preciso determinar segundo Ele já falou, segundo Ele já mostrou. E é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração aqui, que é interessante, né? Não sei por que Deus me mostrou ela agora aqui, mas de repente Deus quer falar com você, eu tenho certeza. Quando Naamã está com lepra, meu irmão, o que o Senhor falou comigo aqui agora é o seguinte: quando os servos de Naamã falaram para ele, Naamã, meu pai, né? Eles falaram assim: se o Senhor pedisse uma coisa grande, você não faria? Quanto mais se mergulhar lá no Jordão, vai lá, Naamã. Os servos falaram e ele deu ouvido. Meu irmão, se ele tivesse dado ouvido antes ao que o homem de Deus falou, ele tinha sido curado mais rápido. Mas ele estava indo embora, ele estava perdendo a bênção. Porque Deus já tinha falado, já tinha direcionado, já tinha mostrado para ele. Mas ele estava indo embora, porque não foi da forma que ele queria ver. E aqui eu trago uma mensagem para o seu coração: muitas vezes não vai ser da forma que você quer ver. Muitas vezes não vai ser da forma que você planejou. Ah, eu quero que seja assim, dessa forma. Não, muitas vezes vai ser totalmente diferente. Haviam rios bonitos, limpos, cheirosos, talvez, sei lá, Abana e Farpá, diz a Bíblia, lá na passagem de Naamã, que era muito mais agradável para se mergulhar do que o Jordão, um rio barrento, um rio sujo. Então Naamã, como não foi direcionado dessa forma, e essa forma é o que ele visualizou, ele era tão limitado, ele estava tão cego, ele estava tão assim querendo fazer a sua vontade, que ele falou: vamos embora, não quero saber. E quase que ele perdeu a bênção. E sabe o que ia acontecer se Naamã voltasse para casa? Ele ia morrer, porque a lepra ia matar ele a qualquer momento. Meu irmão, não queira morrer sem ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Meu Deus, está muito forte isso aqui. Naamã, ele ouve os servos. Porque ele ouviu os servos, ele voltou. Não fica ouvindo só as pessoas que te falam. Deus já falou. O Senhor está falando de novo. Deus já falou com você. Ele já falou. Ele já te mostrou. Agora o que você vai fazer? Determinar em cima disso. Trabalhar em cima disso. Andar em direção a esse propósito que Ele já falou no seu coração. Deixa de ser teimoso. Deixa de ser, sabe, orgulhoso. Deixa disso. Porque você está atrasando as bênçãos do Senhor para a sua vida. Você está atrasando o que Deus tem para fazer. E a hora já passando aqui, né, gente? Deixa Deus fazer, meu irmão. Você quer ver milagre? Quer ver mudança nessa situação? Faz o que Deus já te direcionou. E a Bíblia diz, rapidinho, terminando para a gente concluir, Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. E aconteceu o quê? Ele foi curado, ele foi restaurado, ele teve uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele teve uma nova vida, meu irmão, porque ele ouviu, obedeceu. Só que ele quase perdeu a bênção. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Por isso que o Senhor trouxe Naamã aqui no meu coração, na minha mente. Porque tem pessoas perdendo as bênçãos. Tem pessoas atrasando promessas. Por quê? Porque não estão já caminhando em direção àquilo que Deus já falou. Está andando lá para outro lado, e o Senhor está dizendo: vai para o Jordão, vai mergulhar, vai fazer o que eu falei. E aí a pessoa está o quê? Vai profetizar.
a pessoa está fazendo ao contrário. Fazendo o contrário morre, meu irmão. Jonas quase morreu, tá? Jonas quase morreu. A Bíblia diz que ele era para ir para Nínive pregar. E ele pegou o navio contrário, meu irmão. E quase que ele morreu também. Por quê? Porque ele não fez o que Deus já tinha falado com ele. Ele preferiu fazer o que ele queria, meu irmão. Pelo amor de Deus, 2026, não faça o que você quer, faça o que Deus já falou para você fazer. Porque aí você vai ter vitória. Porque aí as coisas vão se apressar na sua vida. E para concluir aqui, né, que o tempo está findo já, o tempo está corrido aqui. A Bíblia diz que... Então profetizei, versículo 7, como se me deu ordem. E eu amo essa palavra dessa mensagem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava. Gente, é tão poderoso. Eu amo. Se eu fosse falar para você, o que eu mais gosto nessa palavra é nessa mensagem, Ezequiel 37, é o ruído de Deus. Meu Deus, o ruído de Deus você não vê, o ruído de Deus você não sente, o ruído de Deus às vezes passa desapercebido, mas o ruído de Deus é poderoso para levantar um grande exército. O ruído de Deus é poderoso para sarar câncer, AIDS, qualquer enfermidade. O ruído de Deus pode curar, libertar da depressão, libertar dos medos, das incertezas, da insegurança, libertar dos vícios. O ruído de Deus pode tirar você do cativeiro. O ruído de Deus pode restaurar sua casa, seu lar, trazer de volta aquele que se distanciou. O ruído de Deus pode levantar mortos. Eu amo essa mensagem, porque há um ruído enquanto você profetiza, há um ruído enquanto você determina, há um ruído de Deus enquanto você crê, confia e se direciona e posiciona para o seu propósito. É posicionamento, meu irmão. Eu tenho falado sobre isso há anos já. Posicionamento. Se posiciona na presença de Deus, se posiciona no direcionamento que Ele tem feito para a sua vida. Talvez as pessoas olhem para você e falem assim: meu Deus, está vivendo tanta coisa, bênção, quantas bênçãos. Mas aí você não para pensar, talvez a pessoa se posicionou e você não, meu irmão. Se posiciona que Deus vai fazer na sua vida. Se posiciona que você vai ver um milagre. Se posiciona que você vai ver mudanças. Se posiciona que você vai ver circunstâncias sendo transformadas em nome de Jesus. Ezequiel profetizou então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e se fez um reboliço, e os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. O que eu comecei a falar aqui na mensagem? É cada osso ao seu osso. É a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Deus não faz nada errado. Ele não te conecta errado. Ele não te coloca em lugar errado. Ele não muda a circunstância errado. Meu Deus, que estou aqui. Jesus, como Ele é tremendo, como Ele é maravilhoso. Ele é tremendo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso, meu irmão. Deus quer fazer coisas incríveis na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua saúde, no seu trabalho, na sua alma, nas suas emoções. Deus quer fazer algo novo no seu casamento, trabalhar na vida dos seus filhos, mas você precisa confiar. Você precisa profetizar como Ele mandou, como se me deu ordem. Você precisa determinar. Eu não estou vendo, está tudo ao contrário, mas eu determino segundo aquilo que o Senhor já me mostrou. E você vai ouvir o ruído de Deus. Você vai ver o agir de Deus. Você vai viver as promessas do Senhor para a sua vida. Primeiro é o ruído, sabe? Depois você começa a ver sinais. E esses sinais já são, né? A mão do homem é um sinal da grande chuva, da abundante transformação daquilo que Deus quer fazer. Mas como eu falei no início da mensagem, primeiro você tem que saber ouvir Deus. Ouvir a voz do Espírito. Porque o que mais tem são vozes contrárias para fazer você desanimar, para fazer você olhar para trás, para fazer você achar que não vai conseguir. Porque a maioria das pessoas não acredita, meu irmão. A maioria das pessoas não confia, elas só falam que confiam.
Por isso que a Bíblia diz que há um remanescente. Procurei os que estavam, fechando as brechas. Ele procura porque está difícil. Eu procuro os verdadeiros adoradores. Ele procura porque não é de monte que se acha. Procurei um que estivesse fechando a brecha. Eu procuro os verdadeiros adoradores. Eu procurei um que fosse fiel. Deus está à procura, porque são poucos, são raros, são a minoria. É a minoria. E aqui a Bíblia diz que cada osso se ajuntou ao seu osso. E depois os nervos, depois a carne, depois a pele. Deus faz tudo no tempo certo. Ele não vai atropelar. Quem atropela as coisas somos nós, os seres humanos. O nosso Deus não. Sabe por que o Senhor às vezes não faz uma coisa grande primeiro? Porque Ele faz uma coisa de cada vez. É um passo a cada dia. É de glória em glória. Deus não sai atropelando as coisas. Primeiro foram os ossos, depois os nervos, depois a carne, depois que veio o Espírito para completar, para agora encher, para agora transbordar, para agora trazer a ressurreição, para agora fazer a obra completa. Entendeu, amados? Vocês entenderam o que o Senhor está falando conosco? Deus é maravilhoso. E a Bíblia diz, eu estou encerrando, versículo 9, ele me disse, depois que juntou tudo, depois que estava tudo pronto, profetiza ao Espírito, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Agora não eram mais ossos, agora eram já mortos, para que vivam. Talvez a situação esteja como os ossos, tudo misturado, tudo bagunçado. Talvez agora já esteja em pé, mas está morto. Precisa de um soprar do Espírito Santo. Precisa de um toque de Deus. Precisa de um cheiro das águas. Oh, aleluia. Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas. Ao mover do Espírito. Profetiza Ezequiel sobre aos quatro ventos, para que venha, o Espírito e assopre sobre esses mortos. E mais uma vez, a Bíblia diz no versículo 10, profetizei como ele me deu ordem. Sabe o que eu quero deixar para você nessa noite? O Senhor, Ele está te dando ordens, direcionamento. O Senhor está te dando estratégia de guerra, visão de águia. O Senhor está te dando ferramentas para as batalhas. Você precisa pegar tudo isso e colocar em prática. Se posicionar como um guerreiro que você é, como um ungido e uma ungida de Deus que você já foi levantado. Você precisa usar a sua fé, o escudo da fé, sabe? Usar essa espada poderosa que direciona a sua vida e não ter medo do que você está vendo. Porque o que você está vendo é uma leve e momentânea tribulação. Mas vai passar. Aleluia. Vai passar. Deus tem novidade de vida em 2026. Eu acredito, eu tomei posse disso, meu irmão. Creia também. Deus tem novidade de vida. Deus tem restituição para aquilo que foi roubado, para aquilo que foi perdido, para aquilo que foi, sabe, que o inimigo achou que tomou da sua vida. Deus tem restituição para você. Deus tem restauração para coisas que estão destruídas. Restauração. Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que faz perfeito. Deus tem libertação, meu irmão. De tudo aquilo que você acha que não vai mudar, o Senhor vai fazer. Se você... Eu vou dar uma vírgula aqui para você entender, né? Se você se posicionar e fizer aquilo que Ele já te deu ordem para fazer. Se você estiver fazendo aquilo que Deus te deu ordem para fazer, meu irmão, se prepara para colher coisas extraordinárias. Esther colheu, meu irmão. Esther colheu milagre. Sabe o que aconteceu com Esther? Eu falei aqui no início do programa. Ela foi diante do rei com a determinação, mas ao mesmo tempo uma alma talvez angustiada. Meu Deus, o que vai ser, né? Eu estou 100% na mão do Senhor.
Glória a Deus, você está na mão certa. Esther colheu, meu irmão, Esther colheu. Sabe o quê? O povo dela foi salvo, pôde se defender, foi mudado o cativeiro. Havia uma palavra de morte, havia um decreto de destruição, havia um decreto de extermínio, havia um decreto assinado que não, irrevogável, não podia ser mudado, mas o Senhor Todo-Poderoso mudou a história do povo, porque alguém se posicionou, porque alguém confiou, porque alguém ouviu de Deus. Para esse tempo eu te levantei, porque alguém ouviu de Deus. Profetiza sobre esses ossos, porque alguém ouviu de Deus. O Senhor fez um reboliço, e assim vai ser na sua vida. Talvez na sua vida haja decreto de morte, decreto de falência, decreto de separação, decreto de destruição, mas hoje, neste dia 14 de janeiro de 2026, nessa quarta-feira, o Senhor diz para você: profetiza, porque eu vou mudar esse decreto. Pode estar assinado, pode estar tudo certo já, mas quem dá a última palavra ao meu respeito, ao seu respeito, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra, é aquele que tirou Lázaro do túmulo depois de 4 dias, é o que entrou dentro da fornalha. Meu irmão, estava todo mundo esperando aqueles homens morrerem dentro da fornalha, mas a Bíblia diz que o Senhor entrou na fornalha e deu vitória para aqueles homens. Por quê? Porque eles foram fiéis, porque eles determinaram. Sabe o que eles determinaram? Está escrito assim em Daniel: se o Senhor quiser nos livrar, aleluia, Ele vai nos livrar. Se não, ó rei, fica sabendo, a gente não vai se curvar. Meu irmão, Deus honra a fidelidade, Deus honra a confiança, Deus honra a sua fé. Então não se atemorize, o Senhor dos Exércitos está contigo. Ele entrou na fornalha, Ele entrou na cova, Ele fez, Ele faz, Ele sempre vai fazer, porque Ele é Deus, ontem, hoje, será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, e é essa mensagem que eu queria trazer para o seu coração. Eu quero que você guarde, guarda essa palavra. Olha a Bíblia, o que aconteceu com esses homens. A Bíblia diz no final aqui, né, que eles se levantaram como um grande exército. Esses homens se levantaram como um grande exército. Esses ossos que eram antes ossos, eles agora eram um grande exército. Aquilo que estava decretado sobre a sua vida de falência, de destruição, agora, lá na frente, né, daqui a um tempo, as pessoas vão olhar os frutos do seu trabalho. Porque eu sei, sabe o que eu sei? Que ninguém vê você profetizando. Ninguém vê você lá no seu quarto nas madrugadas. Ninguém vê seu choro. Ninguém vê, meu irmão. Ninguém vê as palavras que só Deus sabe. Ninguém vê. Por isso que eu sempre falo isso, né? Eu trago isso para a minha vida. Não se preocupa com a multidão. A multidão nem tem parte com Deus, meu irmão. A multidão, quem são os amigos de Deus vão ser também seus amigos. Quem são os amigos de Deus vão crer como você crê. Porque eles também veem coisas que você vê. Talvez não veja a mesma coisa, porque são promessas diferentes. Mas eles veem sobrenatural como você está vendo. Então quando você determina o seu sobrenatural, quem é conectado com o Senhor na mesma hora vai testificar: Deus falou com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher. Porque não há dúvida quando Deus fala. Não há dúvida quando o Senhor trabalha. Mas para de ouvir a multidão. Para de dar ouvidos a quem não tem nada a ver com o seu propósito, com o seu destino profético, com aquilo que o Senhor já falou para você. Para de dar ouvidos, porque se atrasa a sua vida. Ezequiel tá... Por que Deus levou Ezequiel? Gente, é tremendo, né? Eu já fechei até a Bíblia aqui, mas o Senhor está falando que é o meu coração, eu quero fazer para você. Por que Ezequiel foi sozinho? Por que Deus levou ele em espírito sozinho ali no meio daqueles ossos? Para ele enxergar, para ele ver. Por que ele não estava no meio da multidão quando Deus falou com ele? Por quê, meu irmão? Porque o Senhor quer ter um particular comigo, com você. É no secreto que Ele se revela. É no secreto que você vai ter as maiores visões, as maiores, o discernimento, as maiores revelações. Não é no meio da multidão. No meio da multidão é muito barulho,
É muita gente falando por que Jesus sempre ia orar em particular. Ele não estava orando no meio dos discípulos, nem nos discípulos que eram amigos dele. Ele não estava orando lá no meio da multidão. Ele ia para o secreto, porque no secreto você escuta melhor, no secreto você vê melhor, no secreto você consegue ter um entendimento maior, mais amplo. É no secreto que Deus quer falar com você. Ezequiel, a Esther e todos os homens da Bíblia aqui, foi no secreto que Deus se revelou. Deus não se revelou no meio da multidão. Então para de ficar ouvindo a multidão. A multidão, a Bíblia diz, né? A multidão de conselheiros, na multidão de conselheiros a sabedoria. Mas esses conselheiros são pessoas direcionadas pelo Senhor, não é qualquer pessoa. Às vezes você está falando para pessoas que elas não creem, que elas nem querem que você viva promessa de Deus. Gente, olha, não quero ser a pessimista, mas existem muitas pessoas que estão ao nosso lado que elas não querem ver a nossa bênção. E elas te dão tapinha no ombro, elas te abraçam, elas te dão beijinhos. Mas elas não querem ver a sua vitória. Mas também há amigos mais chegados que irmãos, aleluia. Também há aqueles que choram com os que choram, que se alegram com os que se alegram. E como é que eu vou saber, pastora? Peça a Deus discernimento. Ele vai te mostrar. Ele vai falar com você. O Senhor falou comigo, eu estava viajando nas férias, e o Senhor falou muito comigo: eu escolho quem anda com você. Eu já falei isso em mensagem, em live, eu já falei isso num Reels que eu gravei, e eu quero falar de novo aqui no programa. Deus vai escolher quem anda com você. Não é a multidão que vai vencer vitória com você. Não é a multidão que vai chorar com você. Não é a multidão que vai orar com você. É você e poucas pessoas que o Senhor vai escolher. Gideão, né? Foi a mensagem que Deus falou ao meu coração. Gideão, ele estava indo com 32 mil homens, achando que era aquela turma ali que ele ia. Mas o Senhor fez uma seleção e no final ficaram 300 homens. 300. E foi com esses 300 que Deus deu vitória para Gideão. Não é a maioria. É uma turma, é um grupo seleto que Deus está separando para dar com você. Então confia, meu irmão, confia no que o Senhor está fazendo. Confia no que Ele está falando com você. Confia no como Ele está te direcionando, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você algo. Aqui a casa de Israel se levantou, ficou de pé, né? Um grande exército, extremo, poderoso, mais forte. Mais forte. O que não derruba você vai te deixar mais forte. O que não te derruba, essa situação que não te derrubou, essa situação que não te destruiu, essa situação que não afundou você totalmente, ela vai te deixar mais forte. No final, tudo é experiência. No final, tudo é testemunho para você contar. E não só para contar, para falar, eu vivi, não. Para você ter a autoridade de Deus com algo que você viveu, passou. Viveu, né? Que você viveu, que você experimentou. Para você dizer para outras pessoas que estão caídas na sua caminhada, estão caídas, frustradas, como um dia você esteve, e você falar: Deus fez na minha vida, Deus fez dessa forma, Deus levantou desse jeito, Deus mudou a circunstância assim. E aí com essa palavra, com esse testemunho que você conta, pessoas serão fortalecidas, pessoas serão levantadas, pessoas restaurarão as suas crenças, sua fé no Senhor. E elas vão viver milagre como você viveu milagre. Eu profetizo sobre a sua vida. Você vivendo milagres, você tendo família restaurada, você tendo saúde perfeita nesse ano, você vivendo promessas de Deus, você colhendo frutos do seu trabalho. Eu profetizo e determino sobre a sua vida um ano incrível e extraordinário, onde o Senhor vai se revelar e você vai entender e vai se direcionar em direção, vai caminhar em direção ao propósito de Deus. Eu profetizo e determino sobre a sua vida um ano onde você vai ter visão de águia. Você não vai se embaraçar no meio do caminho. Um ano que você vai ter discernimento espiritual para entender: isso Deus está fazendo, isso aqui não é Deus. Um ano que você vai ter a direção, a sensibilidade de entender: isso aqui me aproxima do meu propósito, isso aqui está me afastando.
eu profetizo sobre a sua vida a vitória do Senhor, os milagres de Deus, um exército, né, como esse daqui de Ezequiel 37 sendo levantado na sua história, na sua circunstância, na sua casa, no seu ministério, na sua saúde, no seu trabalho, na sua empresa. Eu profetizo sobre a sua vida, porque eu não tenho poder, mas essa palavra aqui, meu irmão, essa palavra ela tem poder para transformar a sua história. Essa palavra aqui, se você crer nela, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. E sobre isso que hoje há um decreto de coisas ruins, de morte, de destruição, você vai ver o agir de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Deus falou profundamente, Deus falou poderosamente, que você possa trazer essa mensagem para outras pessoas. Você conhece gente que está vivendo isso, que está vivendo ossos secos, que está vivendo palavras de decreto, de destruição. Você conhece situações e pessoas assim. Encaminha essa mensagem poderosa para essas pessoas, porque assim como Deus, e eu sei que Ele fez, fortaleceu o seu coração, Ele vai fazer na vida de outra pessoa hoje, em nome de Jesus. Pai, eu te exalto, eu te glorifico, eu engrandeço o teu nome. Senhor, o Senhor é bom, é fiel, é soberano, e não há outro além de ti. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa mensagem, por essa palavra, por este dia que o Senhor preparou para nos dar vitória. Obrigada por cada vida, Senhor, que esteve conosco aqui ao vivo. Obrigada por todos aqueles que já vão assistir depois essa mensagem. Eu já te agradeço, Senhor, pela cura na vida dessas pessoas. Eu te agradeço, Senhor, pela restituição que o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas. Eu agradeço ao Senhor pela restauração nessas famílias, Deus. Meu Deus, eu te agradeço já, Senhor, pela cura, Senhor, da alma, pela cura física, Deus. Eu agradeço, meu Pai, na vida dessas pessoas, por aquilo que o Senhor já está fazendo, pelo ruído, pelo ruído do teu agir na vida de cada um, Senhor, nas nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus tremendo, soberano. Porque o Senhor, meu Deus, age, meu Senhor, no secreto, age no público, o Senhor age da forma que o Senhor quer. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor direciona, o Senhor fala, o Senhor mostra, meu Deus. Eu te agradeço, Deus, porque mesmo nós sendo tão pequenos, tão falhos, meu Pai, o Senhor nos levantou, Pai. Ah, Senhor, quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, Jesus, para que o Senhor nos ame tanto, Senhor? Quem somos nós, Senhor, que é o homem, para que te lembres dele, Senhor, para que o visite, Senhor? E a Bíblia diz que pouco menor nos fizeste do que os anjos, de glória e de honra nos coroaste, Senhor. Meu Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito, Pai. Porque o Senhor não precisava fazer nada, Deus, só o que o Senhor já fez, Senhor, naquela cruz por nós já era o suficiente. Mas o Senhor continua sendo amoroso, cuidando, zelando, Pai. O Senhor continua curando, o Senhor continua, Senhor, ressuscitando mortos. O Senhor continua trabalhando nas famílias. O Senhor continua, Deus, falando aos corações, meu Senhor. O Senhor continua sendo Deus conosco, Emanuel. Louvado seja Deus. Eu te agradeço, Pai, por esse programa, por mais um ano que se inicia. Eu te agradeço, Senhor, por toda a vida que nos acompanha aqui, Deus, pelos aqueles que nos acompanham há muitos anos, pelos aqueles que começaram há pouco tempo. Eu te agradeço por cada pessoa que já passou aqui nesse programa, Senhor, por cada ungido e ungida do Senhor. Eu te agradeço pela minha casa, minha família, pela minha vida. Te agradeço pela TV Shalom, Pai, pela vida do Herbert e a sua família. Eu te agradeço, Jesus, pelas portas, pelas oportunidades. Eu agradeço, Deus. Eu agradeço porque, Deus, é a tua misericórdia, Pai. É a tua graça. Tudo é o Senhor, tudo é para ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente, aleluia. Eu te agradeço, Deus. Que o Senhor faça em nós, Senhor, conforme a tua vontade, Deus. Eis aqui os seus servos, a sua serva, os seus servos. Faça em nós conforme o teu querer, Pai.
Senhor, nós carecemos da Tua presença, da Tua graça, Pai, a cada dia na nossa vida. Obrigada, Jesus, obrigada. Eu creio, Senhor, eu creio muito, Jesus. Te amo, Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, você, a sua casa, a sua família. Deus é bom demais. A presença dele é tão forte nesse lugar. Semana que vem nós estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, quarta-feira, às 20 horas, programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom em São José dos Campos. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. E bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Paizinho, só tenho você. Eu vaguei e eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, mas eu só tenho você. Só faltava eu perceber. Nada mais importa, fui encontrado. Fui encontrado. Eu era ovelha que estava perdida, mas o Senhor me encontrou. Sarou minhas feridas e me trouxe de volta para casa. E por isso eu canto.
voltar.